Luciana, a gente estava conversando aqui nos bastidores que você disse, bom, o marketing está usando bastante, o marketing é o mais óbvio, já saiu na frente. Agora, para as outras áreas do conhecimento, por onde a gente tem que começar? Porque a gente esbarra numa série de desafios, mas para quem está em casa, e agora? O que eu faço? Será que, sem conhecimento da IA, eu ainda sou competitiva no mercado de trabalho? Hoje, ainda sim, mas eu duvido muito que daqui a 12 meses você continue sendo. Então, a IA, essa tecnologia, ela está avançando de uma maneira muito rápida. Por exemplo, o ChatGPT ontem liberou uma nova funcionalidade de criação de imagem e de infográficos impressionante. Até antes de ontem, o ChatGPT era muito ruim de fazer imagens, a gente precisava de outras plataformas. E aí, depois que eles lançaram, a Microsoft também está lançando, então assim, está avançando de maneira muito rápida. Então, a gente precisa começar com esse letramento em IA. A maior parte das empresas precisa fazer isso de uma maneira mais ampla, mas você individualmente, enquanto profissional, precisa entender o que é IA, estudar, tem muito conteúdo disponível gratuitamente na internet e você precisa, sobretudo, testar. Você precisa gastar muitas horas usando, porque senão você fica muito mais nesse conceito, todo mundo sabe que inteligência artificial pode automatizar tarefas, mas que tarefas que eu consigo automatizar? Como eu posso usar ao meu favor? Como é que eu faço isso? Isso você só consegue testando e fazendo. Então, dentro da Singular, inclusive, a gente tem horas de treinamento e de teste dentro do nosso horário de trabalho. Isso virou parte do trabalho, tentar fazer o seu trabalho de uma maneira mais inteligente. A gente tem vários casos que o nosso próprio time, sem ter ninguém de tecnologia, conseguiu melhorar. Por exemplo, um relatório que era feito por uma colega nossa designer, ela precisava baixar um documento de uma plataforma, usar uma ferramenta de design específica para gerar um PDF. Ela criou um assistente dentro do GPT, que não é difícil de criar, dá para criar o assistente, e agora qualquer pessoa pode fazer a partir daquele link, não precisa, esse conhecimento não está mais só com ela, e ao invés de ela levar 5, 8, 10 minutos para fazer cada um, e ela tinha que fazer 30 de uma vez, a gente faz em segundos e qualquer uma de nós agora naquele link consegue fazer. Então a gente começou um letramento de uma maneira mais ampla dentro do escritório e um volume de uso robusto. Estima-se que se você passar entre 10 e 20 horas de fato testando, você começa a tirar bom proveito dessa tecnologia. É porque hoje a gente escuta muito, num senso comum até pensar assim, algumas profissões elas vão ficar obsoletas, vão ser dispensáveis, mas com o avanço do mundo, da sociedade, de um modo geral, algumas profissões vão ficando, outras vão se desenvolvendo. Perfeito. Mas no caso da inteligência artificial, hoje é um conhecimento que para alguns de nós, informática básica, você tem que ter informática básica. Hoje é inteligência artificial. É isso. A gente, o colega falou na entrevista aí de agentes autônomos, a gente já está vivendo numa era de agentes autônomos, que o teu trabalho já acontece sem que tu dê enter, tu consegues programar e aí começa a responder os teus e-mails. E assim, isso já é uma realidade de hoje, só que a gente tem que começar do início, que é fazendo os assistentes, que é entendendo as plataformas. O Fórum Econômico Mundial, ele lança um relatório a cada 5 anos, falando quais são as competências mais importantes para os próximos 5 anos. O relatório está fresquinho, saiu em janeiro desse ano, e inteligência artificial é um dos pontos principais. Você sente que o jovem hoje, ele tem mais curiosidade pela inteligência artificial? Se a gente for comparar com profissões tradicionais, por exemplo, como a medicina, o direito? Com certeza. Até porque a geração dos nossos filhos é uma geração que já nasceu com tecnologia. Então, qualquer nova tecnologia é experimentado. Aqueles profissionais que já estão muito tempo no mercado, fazendo as coisas de uma mesma maneira, têm um pouco mais de dificuldade, mas eu acho que precisa ter um entendimento de que isso não é mais opcional, não tem como a gente lutar contra, não tem como a gente demonizar, isso daqui vai acabar com o nosso cérebro, eu já ouvi muito isso, as pessoas vão parar de pensar. O meu entendimento é que quem é inteligente vai ter a sua inteligência potencializada e a gente começa a diminuir lacunas. Por exemplo, uma criança no interior do estado que não tem acesso a um professor de inglês pode ter um assistente de IA ensinando inglês e respondendo e corrigindo a pronúncia em tempo real com custo baixíssimo ou custo zero. Isso aqui é transformador para a nossa sociedade. E eu também entendo que essa transformação da prosperidade de uma sociedade perpassa por produtividade.
com esse ganho de produtividade que a gente vai ter, a gente tende a ser uma sociedade mais próspera. Então, assim, a gente tem que começar a correr nessa direção. O governo de São Paulo comprou treinamento para 1 milhão de pessoas e disponibilizou. Isso aqui vai trazer um diferencial competitivo, isso aqui vai. De fato, acelerar muitos processos e a gente precisa fazer isso localmente. Tá certo, Luciana. Agora, só para a gente encerrar, queria que você trouxesse uma última análise sobre essa questão que, no caso, é uma dúvida muito pessoal minha. Por exemplo, qualquer dúvida, você vai lá no ChatGPT, você digita e a assistente te dá. Se você quiser tirar uma dúvida sobre temperamentos, sobre relacionamentos, sobre uma petição, no caso de um advogado, você vai lá no ChatGPT. Mas nada disso substitui aquele seu conhecimento adquirido, porque a máquina também ela pode te trazer uma informação errada, né? Em questão de data, em questão de algum outro ponto, mas se você não tiver aquele conhecimento, você não vai conseguir dizer, não, mas esse ponto aqui não é tudo isso. Então, é por isso que tem que ser um parceiro da inteligência artificial. Né? Assim, nesse balanço de novas profissões, algumas vão deixar de existir, outras vão surgir. O Fórum Econômico Mundial diz que teremos 78 milhões de novos postos de trabalho por conta da inteligência artificial, e a nossa capacidade humana, ela não vai ser substituída. Lá dentro da Singular, por exemplo, a gente tem uma política, a gente só pode usar a inteligência artificial para temas que a gente domina, porque a gente é capaz de julgar se aquilo é positivo ou não. Mas antes eu fazia um planejamento de alguma ação para um cliente meu e eu levava, por exemplo, 4 horas fazendo, pensando cada detalhe. Agora, com o uso de inteligência artificial, eu faço em 15 minutos. E eu sou capaz de julgar se aquele planejamento é bom ou não, porque eu tenho aquele conhecimento. Então, não vai substituir os profissionais, vai potencializar aquele bom profissional. Quem é bom profissional tem tendência a se tornar melhor. Quem é ruim, quem já não gosta muito de estudar e de se aprofundar, vai encontrar alguns atalhos, mas que eu entendo que no médio prazo não vai funcionar. Não vai se sustentar também. A gente está conversando então com Luciana Nogueira Mineve, especialista em futuro do trabalho. Foi uma honra bater esse papo super gostoso com você sobre inteligência artificial. Seja sempre bem-vinda aqui ao Magazine. E quando tiver novidades sobre esses assuntos, Luciana, traz para o nosso público, porque são fundamentais. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Me convidem mais vezes que eu volto. Tá certo. Luciana Nogueira Mineve, sempre aqui com a gente no Magazine. Obrigada,